vento sopra sobre a terra rachada. A poeira se levanta como memória do que já foi vida. E no meio do deserto, o silêncio. Um silêncio tão denso que parece ter peso, cor, forma. Há perguntas que nenhum homem ousa fazer em voz alta, mas todo o coração em algum momento já gritou: por que o céu se cala quando eu mais preciso? Em meio ao caos, quando o choro ecoa e a resposta não vem, nasce o maior de todos os conflitos. Não o que acontece fora, mas aquele que consome dentro. Foi assim com Jó, um homem justo, íntegro, fiel. Mas até os justos enfrentam noites que parecem não ter fim. E naquela noite, o silêncio de Deus parecia uma sentença. Mas o que Jó ainda não sabia é que o silêncio do céu nem sempre é ausência. Às vezes é preparação, às vezes é o prelúdio de algo tão profundo que o coração humano ainda não está pronto para ouvir. E foi nesse limiar entre fé e desespero que começou a maior história sobre resistência espiritual já contada na humanidade. Assim, começa a jornada de Jó, o homem que ouviu Deus no silêncio. Antes que a dor o encontrasse, Jó era conhecido por sua retidão. Homem de palavra firme, coração íntegro e temor verdadeiro ao Criador. Enquanto muitos mediam a fé pelo que possuíam, Jó media a sua pelo quanto conseguia permanecer fiel, mesmo quando ninguém o via. As colinas da sua terra eram férteis, o som do trabalho ecoava nos campos e o riso dos filhos enchia a casa. Tudo respirava paz. Aquela paz que só o homem temente a Deus conhece, mas o mundo espiritual não dorme. E o que Jó não sabia é que enquanto ele agradecia pelas bênçãos, no invisível se travava um diálogo, um teste que separaria os que creem dos que apenas dizem crer. Por acaso teme Jó a Deus de balde? Foi a pergunta lançada no alto, e a resposta não veio em palavras, mas em permissão. As muralhas que protegiam sua vida começaram a ruir uma a uma. Em poucos dias, o homem mais próspero da terra se viu entre cinzas, com as mãos vazias e o coração rasgado. Foi ali que o verdadeiro significado de fé começou a ser revelado. Porque fé não é um amuleto contra a dor, mas o fio que te mantém de pé quando o chão desaparece. E enquanto todos ao redor perguntavam: onde está o teu Deus? Jó, mesmo coberto de feridas, respondeu com o que restava: nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E o céu permaneceu em silêncio. Mas Deus já o observava, não para puni-lo, e sim para moldá-lo. Foi num único dia, um dia comum, como todos os outros. O sol nascia dourado sobre as montanhas, os servos cuidavam dos rebanhos, os filhos de Jó celebravam juntos em banquete. Nada anunciava o colapso, mas o invisível já havia decretado o teste. Mensageiro após mensageiro atravessou o horizonte com o mesmo olhar desesperado. Roubaram teus bois e jumentas, consumiram teus servos. Fogo caiu do céu e destruiu ovelhas e pastores. E por fim, o golpe que rasgou o mundo de Jó. Teus filhos, todos morreram. O silêncio que veio depois foi mais pesado que qualquer grito. Nenhuma lágrima parecia suficiente para expressar o tamanho da perda. O chão se tornou um altar de cinzas, e Jó rasgou suas vestes, caiu com o rosto em terra e adorou. Adorou no dia em que perdeu tudo. Adorou quando não restava nada. Adorou quando o próprio céu parecia seu inimigo. Ali no pó, a fé de Jó deixou de ser um conceito e se tornou uma chama, pequena, quase invisível, mas impossível de apagar. Porque há um tipo de adoração que não nasce da gratidão, mas da convicção, da certeza de que Deus continua sendo Deus, mesmo quando a vida parece um deserto. Naquele dia, o ouro da fé foi lançado ao fogo, e enquanto os anjos observavam, um homem se manteve de pé diante do invisível,
provando que a verdadeira fidelidade não depende do que se tem, mas de quem se crê. As cinzas se tornaram morada. Os amigos vieram, mas trouxeram mais julgamento que consolo. E Jó ficou só. Aquele que outrora o abençoava agora parecia distante, e o silêncio era ensurdecedor. Dias viraram noites. Noites se tornaram eternidades. O corpo ferido, coberto de chagas, o coração esmagado pelo peso da ausência. Por que, Senhor? Ele perguntava. Por que esconder tua face daquele que nada tem além de ti? Mas o céu não respondia, nenhuma voz, nenhum sinal. Era nesse abismo que Jó começava a descobrir algo que palavras não podem ensinar. A fé não é construída no som da voz divina. Deus, em sua sabedoria, não fala porque quer ser encontrado além das palavras. Quando tudo desaparece, o conforto, o apoio, o entendimento, e Jó, entre cinzas e lágrimas, não sabia, mas o silêncio que o consumia era o mesmo silêncio que moldava sua alma. Porque quando Deus se cala, não é ausência, é construção, não é abandono, é lapidação. O ouro não fala enquanto é purificado. A pedra não entende enquanto é lapidada. Mas ambos brilham quando o processo termina. Nenhuma dor é em vão, nenhum silêncio é vazio. Por trás do sofrimento de Jó, havia algo que os olhos humanos não podiam ver. Enquanto ele chorava na terra, uma conversa acontecia no céu. O inimigo acreditava que a fé de Jó dependia das bênçãos, que se Deus tirasse tudo, Jó o negaria. Mas o Criador permitiu o teste, não para destruí-lo, mas para revelar algo que nem o próprio Jó sabia, que sua fé era real, mesmo sem recompensa. O céu inteiro observava um homem em ruínas, mas ainda de joelhos. O corpo ferido, mas a alma firme. Ele não compreendia, mas continuava fiel. Ele não via o plano, mas mantinha o temor. Jó não acreditava em um Deus de circunstâncias. Acreditava em um Deus de eternidade. E é aí que a fé é purificada. Não quando tudo faz sentido, mas quando tudo se perde. E mesmo assim, você escolhe permanecer. Deus estava forjando em Jó uma fé inabalável, uma fé que não depende de milagres, uma fé que sobrevive à ausência, uma fé que resiste à dor. O sofrimento, que parecia castigo, era, na verdade, o campo de treinamento da fé. O ouro só brilha depois do fogo, e Jó estava sendo queimado para brilhar. O propósito de Deus não era provar algo ao diabo, mas revelar algo ao mundo, que há homens e mulheres que amam a Deus, não pelo que Ele dá, mas por quem Ele é. E então, o vento se levantou. Não era mais o vento do desespero, nem o sopro do caos, mas o mover da presença divina. De dentro da tempestade, Deus falou, mas não respondeu às perguntas de Jó. Não explicou o sofrimento, não justificou o silêncio. Ele apenas revelou quem ele é. Quem é este que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Ecoou a voz do Todo-Poderoso. E diante da grandeza de Deus, todas as dúvidas se tornaram pequenas. O homem que clamava por respostas agora se calava diante da revelação. Jó percebeu que não precisava entender, bastava confiar. O Deus que governa o relâmpago, que sustenta o Leviatã, que desenha as constelações, é o mesmo que sustenta o coração humano no meio da dor. A presença divina não trouxe explicação, mas trouxe transformação. A fé de Jó não se baseava mais em bênçãos, mas em intimidade. Ele não conhecia mais a Deus de ouvir falar, agora conhecia de ver e sentir. Deus não o repreendeu, o restaurou, porque aquele que persevera na fé, mesmo quando o céu se cala, é digno de ver o rosto de Deus quando ele fala. E foi assim que Jó se curvou, não mais em dor, mas em adoração. O silêncio foi quebrado, a alma purificada e o homem renascido. Depois da tempestade, veio o silêncio. Mas dessa vez, um silêncio diferente. Não era o silêncio da ausência, era o silêncio da paz. Jó,
O homem que perdeu tudo agora tinha algo que jamais poderia ser tirado, um coração restaurado. Deus devolveu o que ele havia perdido, mas o verdadeiro milagre não estava nas posses, estava na alma, porque a restauração de Deus não é apenas material, é espiritual. Antes, Jó conhecia a Deus de ouvir falar, agora conhecia de ver. E é isso que o Criador deseja de cada um de nós. Não uma fé movida por recompensas, mas uma fé que resiste no fogo, que continua firme quando tudo ao redor desaba. Quantas vezes você também se sentiu como Jó, orando e não sendo ouvido, esperando e não vendo nada acontecer, buscando sentido no meio da dor? Mas escute com atenção. O mesmo Deus que esteve em silêncio para Jó é o mesmo que está trabalhando em silêncio na sua vida. Quando ele se cala, ele não se ausenta. Quando ele demora, ele não te esquece. Ele está te moldando, te preparando, te ensinando a confiar mesmo quando nada faz sentido. E quando o tempo dele chegar, você entenderá que cada lágrima foi o material usado para construir sua fé. A dor não é o fim. O deserto não é castigo. É treinamento para que quando a voz de Deus se manifestar, você esteja pronto para reconhecê-la. Jó não venceu por força, venceu por fidelidade. E o mesmo Deus que o restaurou, continua restaurando corações que permanecem. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. E assim termina a jornada do homem que perdeu tudo para descobrir que o tudo sempre foi Deus.